Um quadrado de lado 2 centímetros faz uma rotação em torno de uma de suas diagonais. Assim, determine a área da superfície e o volume do sólido gerado. Bem, então eu vou começar aqui por desenhar o quadrado. Um quadrado de lado 2 centímetros, que vai sofrer uma rotação em torno de uma de suas diagonais. Então, temos aqui o nosso quadrado. Vou desenhar uma das diagonais desse quadrado, não precisa fazer as duas. E aí vou até estender um pouquinho aqui a diagonal, para a gente visualizar essa rotação, que nós vamos fazer uma rotação aqui completa de 360 graus em torno dessa diagonal. Então observe que cada um dos outros vértices da outra diagonal, eles vão no espaço fazer uma trajetória circular. Então quando, por exemplo, for girado 180 graus, esses vértices vão trocar de lugar, os vértices que eu marquei aqui. Então a trajetória aqui, eu vou até fazer o desenho, então nós vamos ter aqui mais ou menos, fazer um desenho à mão livre aqui, não vai ficar muito bom, mas observe que seria uma circunferência no espaço aqui, de modo que a figura que nós vamos visualizar, formada pela rotação desse quadrado, vai ser, na verdade, de dois cones com uma base comum. Esse círculo aqui vai ser a base comum aos dois cones, e um está de cabeça para baixo em relação ao outro. Então, para nós calcularmos, por exemplo, que é uma dos questionamentos, que é o volume desse sólido, basta fazermos o volume de um dos cones e multiplicar por 2. E aí, como para volume de cone nós precisamos do raio da base e da altura, observe que o raio da base aqui, aliás, mais do que o raio da base, a outra diagonal é o diâmetro da base. Então, como é um cone que, de acordo com o enunciado, ele tem 2 centímetros de comprimento, o lado do quadrado, esse lado do quadrado, ele equivale em cada cone à medida das suas geratrizes, de cada uma das geratrizes. Então, aqui a geratriz de cada cone vale 2. Já o raio da base, ele é tal que o diâmetro, que é 2 vezes o raio, é a diagonal desse quadrado. Como a diagonal de um quadrado de lado 2 é 2 raiz de 2, então 2 raiz de 2 é a medida do diâmetro da base. Então cada raio vai medir raiz de 2, que somando aqui dá 2 raiz de 2. Assim como também a altura do cone vai ter a mesma medida do raio da base. Por quê? Porque a outra diagonal, essa diagonal aqui em azul, é na verdade as duas alturas dos cones juntas. Como os dois cones são idênticos, então cada altura, uma vez que as duas alturas juntas medem 2 raiz de 2, que é a medida da diagonal, então cada altura vai ser dada com raiz de 2 centímetros de comprimento. Então nós temos em cada cone, vou escrever aqui, o raio da base igual à medida da altura, cada um deles medindo raiz de 2. E a geratriz de cada cone medindo 2 centímetros. Então vamos começar aí fazendo o cálculo do volume. O volume do sólido obtido, vou colocar aqui, é 2 vezes o volume de cada cone. Então isso vai ser dado como sendo 2 vezes, porque são 2 cones, 1/3, lembrando que o volume de cone é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de πr2, lembrando que o raio é raiz de 2, então π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cone, que nesse caso também é raiz de 2. Então nós vamos ter nesse cálculo aqui, observando que raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes 2 aqui na frente é 4, então vai dar 4π raiz de 2, 4π raiz de 2, tudo isso dividido por 3. Então 4π raiz de 2 sobre 3, como as medidas são dadas em centímetros, tanto do raio como da altura quanto da geratriz, então a medida do volume foi calculada, dada em centímetros cúbicos. Então 4π raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos é o volume do sólido gerado.
A área da superfície, observe que a superfície desse sólido é formada, já que ele é formado por dois cones, é formada pelas áreas laterais desses cones, uma vez que a base desses cones está no interior do sólido e já não mais na sua superfície. Então, a área da superfície do sólido gerado é 2 vezes a área lateral desses cones. Então, essa área da superfície ela é igual, vou colocar aqui, lembrando que a área lateral de cone é dado por π, o cone é reto, πrg. Então, vai ser 2 vezes π, vezes o raio da base, que é raiz de 2, vezes a geratriz, que é 2. Então, esse resultado vai ficar 2 vezes 2, 4, 4π, raiz de 2, como é medida de área, centímetros quadrados, já que as medidas de comprimento são dadas em centímetros. Então, 4π raiz de 2 centímetros quadrados é a área da superfície do sólido formado.